Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom com vocês? Hoje é dia 4 de novembro e antes de começar o meu comentário sobre a PEC dos precatórios, eu queria dar um recado aqui que é o seguinte: no dia de ontem, no dia 3, portanto, foi lançado o primeiro livro digital da Revolução Industrial Brasileira. É um projeto do qual estou me orgulhando demais, porque é a entrada da RIB dentro do mundo editorial, mundo da edição de livros. Claro que livros digitais, ainda pelo menos exclusivamente digitais, quem sabe no futuro também impressos, mas é algo que a gente traz com muita satisfação. É a pedagogia do desenvolvimento em ação pela Revolução Industrial Brasileira. Tanto assim que o primeiro livro se chama Pedagogia do Desenvolvimento 1, porque certamente haverá outros, pedagogias do desenvolvimento editados no futuro. E eu lancei ontem, então, o Pedagogia do Desenvolvimento 1, com textos do André Roncalha, do João Romero, do Wallace Moreira, do Gilberto Bercovitch, do Fábio Terra e também um texto meu. E aí eu queria convidar você a ver aqui no link da descrição, uma pequena síntese do conteúdo que eu coloquei, para você ter uma ideia de o que é o livro e poder também ter acesso à página para você conseguir comprar o seu. Ok? Obrigado. Eu gosto de deixar esse recado aqui antes. E agora vamos então comentar sobre a PEC dos precatórios. Bom, pessoal, a PEC dos precatórios, que foi aprovada em primeiro turno ontem na Câmara dos Deputados, é um assinte total, por completo. Não é pelo fato de que ela gera recursos adicionais para o governo federal gastar, num momento que há necessidade real de gastar com o pessoal mais pobre, como eu mesmo venho defendendo aqui já há bastante tempo. Não é exatamente por isso que ela é um assinte. Ela é um assinte por outras razões. Vamos começar pelo começo. Ela é o quê? Uma tentativa, uma proposta de emenda constitucional que já é problemático, porque mexe na Constituição por casuísmo, por interesses particulares e momentâneos, que permite ao Estado não pagar determinadas dívidas. Precatório é o quê? É uma decisão que foi dada pela Justiça, transitada em julgado, que diz que o Estado deve ao determinado cidadão, ou determinada empresa, ou determinado qualquer coisa, um valor, um dinheiro. É uma dívida do Estado para com um ente privado, seja uma pessoa natural, uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, seja uma instituição, etc. Pois muito bem. E aí o Estado, então, através dessa proposta de emenda constitucional aprovada em primeiro turno na Câmara, ficaria desobrigado a pagar esses precatórios, ou seja, essas dívidas, decididas judicialmente, com a finalidade de gerar recursos de caixa, fora do chamado teto de gastos, que permitiria ao governo federal, então, aplicar uma política que eles chamam de Auxílio Brasil, que, óbvio, todo mundo vê que tem finalidade eleitoreira, de passar para o ano que vem todo distribuindo dinheiro às pessoas mais pobres, que também são, em geral, as mais ignorantes e cujo voto é mais manipulável, visando, naturalmente, provocar um resultado eleitoral favorável ao atual governo. Pois bem, até aí, venhamos e convenhamos, qual é o governo que não fez ou não faria isso? Então, assim, não é exatamente por aí que ela é um assinte. O grande problema da PEC dos precatórios está no seguinte fato, é que junto, esse prestidigitador das finanças públicas em favor da finança privada, que é o Paulo Guedes, colocou alguns jabutis. Pois veja só, eu recebi informações a respeito da PEC dos precatórios que diz o seguinte: o camarada que tem um crédito, portanto ele é credor do governo federal, ele fica dispensado, ele é como se a PEC desse a ele uma indenização pelo não pagamento financeiro de determinada dívida do Estado para com ele, desde que ele use o crédito para fazer algumas coisas. Vejam só que coisas são essas: comprar imóveis públicos à venda, pagar outorga de serviços públicos, para comprar ações colocadas à venda de empresas públicas. Prestou atenção? Então vamos lá. E tem outras questões aqui também. Mas, ou seja, o camarada é credor da União, a União dá um, entre aspas, calote, visando gerar recursos adicionais para fazer reeleição. E, de quebra, os credores, que são credores corporativos,
ganham o direito de, já que não me pagou, então eu vou meio que comprar de graça, né, uma fatia da Petrobras, dos Correios, ou um edifício público. E aí é isso, é uma troca que está sendo proposta via emenda constitucional de patrimônio público e, portanto, também gasto público por dívida privada. E aí vira absolutamente inaceitável o que está sendo feito agora. Absolutamente inaceitável. Eu fico feliz que hoje se levantaram vozes aí importantes da política nacional. Enfim, vou falar o nome porque acho que é público aí. Gostei da postura do Ciro Gomes, que veio a público, né, enquadrar o próprio partido para dizer que está errado o voto da bancada, ou da maioria da bancada, em concordar com isso, quando na verdade isso é um assinte. Parece que ou a proposta não foi bem estudada pelos deputados que, em geral, né, se pronunciam contrariamente à dilapidação do patrimônio público, ou então, de fato, enfim, estão aí vendidos pelas famosas emendas parlamentares. Agora, o fato é, que país do mundo vai trocar dinheirinho de reeleição por ação das suas empresas públicas? Assim, isso chega a um ponto em que você começa a fazer a privatização de um jeito descaradamente opaco, não transparente. É esse o ponto a que chegou a política brasileira. É esse o ponto a que chegou a dilapidação daquilo que foi construído como patrimônio do Brasil. Você perdoar a dívida da União para com o privado, em troca o privado passa a ter direito. E isso em emenda constitucional. A pegar um naco sem pagar em troca do crédito, né? Ele vai lá e pega um naco da Petrobras, pega um naco dos Correios, pega um naco, sabe-se lá mais que, da Eletrobras. Quer dizer, a esse ponto chegou, né? E o mesmo valendo aqui para a outorga de serviços públicos, vocês viram aqui. Ou seja, aquela estrada, aquela rodovia, aquela ferrovia, que em geral vai ser privatizada com outorga ou concedida com outorga, que é um dinheiro que o concessionário tem que pagar ao Estado, em geral periodicamente, ao longo de um determinado tempo de contrato pré-definido, para, né, como se fosse um direito de uso comercial daquela infraestrutura. O cara levaria de graça, bastando aceitar não cobrar a dívida que o Estado tem para com ele. E aí, quem vai controlar se essa dívida tem ou não o mesmo tamanho? Quem vai controlar se isso era para ser pago, né, num determinado prazo ou não? Quem vai controlar essas coisas? Pelo visto, ninguém. E se está sendo colocado em cláusula constitucional, é porque realmente, né, está para cima desse tipo de ato administrativo, concordam? Ou seja, olha, chegamos a um ponto. E aí, realmente é um problema dos governos, né, cuja economia é comandada por liberais de carteirinha, como o Paulo Guedes. Chegamos a um ponto em que já não é apenas fisiologismo, porque o fisiologismo é algo com que o Brasil até já se acostumou. Já se sabe que, né, chegando perto de uma reeleição, necessariamente o governo de turno, o governo incumbente, fará o possível, através do uso do orçamento federal, para garantir, através de deputados federais, a sua reeleição. Né? Sempre tem sido assim ao longo da redemocratização. Agora, é o chamado presidencialismo de coalizão. Agora, o presidencialismo de coalizão com um fim privatizante e destruidor da economia nacional, essa foi novidade. E é horrível. Isso é absolutamente inaceitável. Isso tem que ser derrubado essa próxima semana, ou sei lá quando que vai ser a votação do segundo turno, com a máxima urgência. Não se pode, e aí palmas para quem agora está cobrando dos seus deputados federais que mudem a posição, porque tem que mudar a posição. Se você votou, deputado federal, deputada federal, se você votou a favor desta excrescência no primeiro turno, mude o seu voto. O Brasil não vai aguentar mais que o fisiologismo se transforme numa máquina de destruição econômica, porque a destruição econômica já é disseminada demais. E a responsabilidade será histórica, é muito grande. É muito pior do que tudo que aconteceu até esse momento. Né? Então era essa a minha opinião a respeito da PEC dos precatórios.
Acho que é um assunto que é difícil, em geral, assuntos legislativos não são de acesso fácil para a maioria da sociedade. Eu tento cumprir aqui o meu papel de explicar, dar uma opinião e tentar traduzir para que as pessoas possam entender do que está se tratando naquele ponto em que não é apenas furar ou não o teto de gastos. Aliás, com relação ao teto de gastos, eu prefiro dizer o seguinte: eu defendo a derrubada do teto de gastos, a troca dessa regra fiscal por outras regras fiscais, aliás, em coordenação com regras de atividade econômica. Você tem que ter, ao mesmo tempo, um teto, ou sei lá o quê, entendeu, com relação ao gasto, mas também tem que ter um piso para investimentos. Você tem que ter um piso para crescimento. Você tem que ter uma meta de crescimento. Ora, moeda é um patrimônio do Estado, um patrimônio do povo. Ela não é um fetiche, né, mercadológico que serve apenas para, né, atender interesses privados de plutocratas de plantão. Não. Né? Então, aí, furar o teto de gastos ou não furar o teto de gastos deve ser uma discussão feita com base nesse marco conceitual. E não nisso, porque também dessa maneira, agora furaram por 100 bilhões, mas continua lá. Dali a pouco significa então que no próximo governo, o governo vai entrar e não vai conseguir fazer menos ainda, porque o teto de gastos vai ter ficado ainda mais comprimido sobre, né, o orçamento federal. Por quê? Porque antes foi feita uma furada para fazer a reeleição do governo anterior. Ou seja, sinceramente, assim, além de um climão de completa balbúrdia legislativa, política, econômica, administrativa, né, a PEC dos precatórios apresentada pelo Paulo Guedes é, de fato, um instrumento, um jabuti gigantesco contra, né, um instrumento de dilapidação do patrimônio público nacional. É preciso impedir isso com unhas e dentes, se for necessário. Então agradeço a sua atenção, obrigado. Se puder, compartilhar esse vídeo. Vamos chatear os parlamentares para que eles possam votar contrariamente à PEC dos precatórios na próxima semana, ou sei lá quando vai o segundo turno. Obrigado, até a próxima.